Irmãos e irmãs, você que acessa Paulo Roberto Maciel, 7919, ou então Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos fazer aqui uma reflexão sobre o domingo, dia 3 de agosto de 2025. O Evangelho do dia na Igreja Católica é o escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Há também a primeira e segunda leitura e o Salmo. Bem, o livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículos do 21 ao 23, diz: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes significa, para que todos tenhamos uma compreensão melhor, aquele que fala para uma assembleia. Mostra-nos que tudo é passageiro. Jesus, no Evangelho, escrito por São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21, recebe o pedido de um ouvinte para interceder a fim de que receba a sua parte na herança da família. Jesus diz que não pode ser o juiz sobre essa questão e conta a parábola do homem que teve uma grande colheita e resolveu viver o resto da vida aproveitando os prazeres que aquilo que ele conseguiu poderia proporcionar. Acontece que naquela noite a vida desse homem seria pedida de volta. E de que adiantou acumular os tesouros na terra? A lição que se deve tirar é que tudo ficará para os outros, e por isso Deus deve ser colocado em primeiro lugar, pois Ele nos garante a vida eterna. Deus nos garante a vida eterna. E que vale, então, a vida terrena? Se nós temos a vida eterna à nossa espera, São Paulo diz na sua carta, São Paulo escreve uma carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz para fazermos morrer em nós o que pertence à terra. Temos que abandonar as idolatrias que muitas vezes colocamos em lugar de Deus. Em seu canal no YouTube, o professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, ele explica que a liturgia do 18º domingo do tempo comum chama o católico a pensar sobre o sentido da vida, dando mais valor ao ser e não ao ter. O Eclesiastes, diz ele, quer mostrar que tudo neste mundo termina, acaba, ou seja, tudo é vaidade, tudo é perecível. E até dá alguns exemplos, o próprio ser humano vai ficando velho, caminhando para a morte. Se toma banho hoje, amanhã precisa de outro banho. Se adquire um sapato ou uma camisa, esses artigos vão se deteriorando com o tempo. Precisa que a pessoa adquira outro sapato, outra camisa. Isto vem alertar para o fato de que a vida não é aqui. A pessoa encontra-se numa paróquia. Paróquia que significa exílio, isto é, nós estamos exilados.
espera da eternidade, da pátria verdadeira. A igreja não condena quem possui bens, mas o dinheiro não pode ser o único motivo para se viver aqui na terra. Há pessoas que só pensam nas coisas materiais, como o sujeito que pede a Jesus, no Evangelho, para tratar de sua herança. Esse Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 12, versículo 13. E Jesus tem a ver com a herança dele, da família dele. Há quem haja como mercenário. Nos faz pensar. Há pessoas que agem como mercenários. Só sabem pedir ao invés de agradecer pelo que tem, pelo que ganhou. O tempo passa rapidamente. E, inclusive, o Salmo 89 pede ao Senhor Deus que nos ajude a contar os nossos dias, ou seja, a viver bem essa vida efêmera que temos. Que cada um de nós tenha a sabedoria de Deus. O apóstolo São Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, exorta o cristão a aspirar às coisas do alto. Olha, aspirar às coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas do céu. Não se apegando às coisas terrenas, pois a glória da eternidade está reservada para quem a desejar. O que Deus nos prepara no céu é algo que o próprio São Paulo diz em outra carta, algo que os olhos humanos nunca viram e ouvidos nunca ouviram. Ele também diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Será um êxtase contínuo, pois Deus é infinito. O fiel cristão deve possuir o desejo ardente do céu, se desapegando das coisas terrenas ou coisas de estimação, como uma caneta de grife, uma caneta de ouro, um cachorro, um cão ou um gato. E até mesmo o ser humano deve evitar o apego às pessoas, às próprias pessoas. Um aconselhamento, inclusive, é feito pelo professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino aos pais, a fim de evitar contendas entre os filhos. Então, esse aconselhamento é que dividam, façam a divisão de bens antes de morrerem. É importante para que não haja briga depois da morte dos pais, como aconteceu na passagem do Evangelho, em que um homem vai a Jesus para que Jesus obrigue o irmão a dividir a herança com ele. É importante ter em mente, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e irmãs, que o valor do ser humano consiste no que ele é e não no que ele tem. A igreja não é contra a riqueza, mas contra o fato de se ter o dinheiro como fim e não como meio. O dinheiro é o meio para se viver, para comer, beber, ajudar a quem precisa, mas não pode ser uma única meta. Há, inclusive, pobres que são apegados ao dinheiro e ricos que são desapegados. Então, tenhamos em mente que é preciso ser rico diante de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Sejamos ricos, então, diante de Deus, fazendo o que Ele mandou. Vamos praticar o amor, fé
na vida eterna, esperança, esperando que esse dia chegue, quando nós passarmos por essa paróquia, por essa terra que é o nosso exílio, e amor, fé, esperança e amor, 3 virtudes teologais que nos movem. Shalom Adonai, a paz de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo para todos vocês. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 / no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com.